Mas ela é uma pessoa doce. A vizinhança toda gosta dela. Ela é uma pessoa amável. Como é que ela fez isso? Como é que ela fez isso? Começou uma discussão boba, começou uma briga, daqui a pouco começou as agressões verbais, daqui a pouco o marido de repente dá um tapa nela, ela vai na cozinha, pega a faca e faz uma besteira. Ou pega uma arma e faz uma besteira. E aí o cara vai lá e morre. Depois o diabo sai, a mulher fica desesperada, vem a polícia pela cadeia. Ou seja, o diabo faz um laço, a pessoa cai e ele acaba com todo mundo, acaba com a vida dela, o marido, acaba com todo mundo. Vai todo mundo pro ralo, né? Todo mundo castigar. É assim que o diabo faz. Quando você entra em contenda, quando você entra em discussão, acaba tudo. Lá em casa, no início eu falava com a minha esposa, que a igreja já sabe. O meu cantinho, só vi aquele negócio de quarto de guerra, né? Eu vi aquele filme, a mulher ia pro Cruzes, né? O meu negócio era no banheiro. Eu me trancava no banheiro, às vezes ela ia, sério, aí o que eu fazia? Eu não falava nada, eu não entrava em guerra, não entrava em discussão, eu ia pro banheiro, ficava lá, dobrava lá, não vaso mesmo, baixava todo mundo baixo, ficava orando. Quando saía, ela já era outra. Meu Deus, ela assim. Ah, o que estava dando efeito, mas o negócio dá certo mesmo. O negócio dá certo. Quando eu saí, irmão, o negócio era outra. Aí, às vezes, quando vinha mais nervosa, vinha mais, né? Aí, vinha pro banheiro. Eu falei, Jeová, de novo, toca aí dentro, vai lá. Toca nela lá, não deixa não, senhor. Meu Deus do céu, não deixa não. Quando você entra no banheiro, tem uma coisa. Passou do tempo, ela descobriu que o ministério no banheiro, né? E aí, ela entendeu a mesma coisa que eu, que discussão não levava nada. Então, lá em casa hoje, eu não digo isso. Porque nós entendemos quando você entra no atrito, quando você entra no bate-boca, seja lá você quem for, pode ser o homem mais espiritual do mundo, sai o Deus do diabo, não adianta. Não adianta. Discussão é de Satanás, não tem jeito. E aqui está falando sobre isso. Todo homem seja tardio, né? Seja pronto para ouvir, mas tardio para falar. Tem muita gente que se enrola porque fala demais. Muita gente que se enrola porque fala demais. Abre a boca para falar coisa que não é para falar. Conta a vida para quem não é para contar. Conta aquilo que vai fazer com quem não é para contar. Quando vê, a pessoa está com o grande, o outro já fez macumba, ela está com inveja, a desgraça está completa. E a diferença, irmãos, entre o medíocre e o vitorioso, a diferença entre o medíocre e o vitorioso e o vencedor é a prática. É a prática. E a Bíblia já fala sobre isso. Por isso que eu falo para você repetir. Por isso que eu falo para você repetir. Porque se alguém ouvinte da palavra e não praticando, não adianta, irmão. Eu já falei isso algumas vezes aqui, não tinha que falar não. Uma vez eu estava vendo aquela Daniela Hipólito, irmão, vamos falar de uma pessoa ímpia, uma pessoa que não professa fé. Aquela menina, uma jovem na época, ela falando com ela, pode você não. Ela é uma grande campeã da ginástica olímpica. Ela falou assim, não. Eu escolhi uma vida que a maioria das juventude não quer. Porque eu não posso beber, eu não bebo bebida alcoólica, eu não fumo, eu durmo todo dia 7, 8 horas da noite, eu faço exercício 12 horas por dia, e eu nunca fui no aniversário, eu nunca fui para uma balada, eu nunca fui para uma noitada, porque eu sempre tenho que dormir 8 horas da noite. Ou seja, aquela menina, ela se empenhou para ganhar alguma coisa que a traça e o ferrugem corrói. Ela se empenhou, ela deu o seu melhor, ela largou aquilo que todo jovem, entre aspas, gosta de fazer. Ela largou tudo aquilo que a carne pede para fazer. Que eu não sei o que é piscina, não sei o que é praia, não sei nada disso não. Eu vivo, respiro, acordo, durmo, ginástica. E ela largava aquilo tudo
golfes, nadador. Desses grandes aí, irmãos, atletas, esses homens, essas mulheres se doam para a vida toda, se doam para aquilo ali. Fazendo regime, não podendo comer nada, não podendo ir para lugar nenhum. Eles se doam para aquilo ali. A prática faz uma pessoa vencedora. A prática faz uma pessoa vencedora. E aqui fala, porque se alguém não pinta a não pratica, não adianta nada, irmão. Não adianta, eu sou servo de Deus. Eu vejo que aqui nós estamos igual, muitos católicos, mas eu sou católico, não sou praticante, não. Tem uma porção de evangélico, que é evangelho só no domingo. Tem uma porção de gente que Deus está arrancando o trabalho assim, não. Eu trabalho muito. Irmão, eu conheço uma dúvida assim. Eu trabalho muito. E sabe, quando eu trabalho muito, eu tenho que ir para a igreja. Sabe, Deus faz arranca no trabalho. Rapaz, arranca. Ele fala assim, tem vocês botar trabalho na frente de Deus? Às vezes eu vou falar assim, pastor, eu trabalho muito, eu chego tarde em casa, não tenho tempo, não tenho tempo para a igreja. Aí eu falo, aquilo ali é desse jeito aí. É desse jeito, peraí que eu vou arrumar. Eu vou te arrumar tempo para ir para a igreja. Eu vou te arrumar tempo para ir para a igreja, peraí. É desse jeito? Você não tem tempo para mim não? Então peraí. É o meu trabalho? Arranca o trabalho fora. Vai para desempregado. É assim que Deus faz, irmãos. Porque não adianta você falar que é crente, você falar que é servo de Deus, você querer milagre, você querer ver a tua vida mudar, você querer ver a bênção chegar, mas o teu comprometimento não é total para com Deus. Eu vou na igreja quando dá, eu vou na igreja quando posso, eu oro quando dá, eu oro quando posso, mas a vida está de rala abaixo. A vida está indo de ladeira abaixo. Mas se esforçar, se empenhar, praticar, não quer praticar. Não quer praticar. E com isso, a vida vai cada dia mais piorando. A vida vai cada dia mais descendo. Saiba de uma coisa nessa noite. O que Deus quer falar para mim e para você nessa noite. Que Deus procura aqueles que praticam a sua palavra. Aqueles que vivam a sua palavra. Aqueles que façam o seu querer. Aqueles que se comprometam com Ele. Porque é com esses que Deus tem compromisso. É com aqueles que estão na chuva e estão na igreja. É aqueles que estão doentes, mas estão na igreja. É aqueles que estão chorando, mas estão na igreja. É esses que têm visto vitória. É esses que têm visto milagre. É esses que têm visto o impossível se tornar possível nas suas vidas. Aleluia. Deus procura os praticantes. Não adianta eu sou evangélico, eu não sou praticante. Eu vou de vez em quando. Se vai de vez em quando orar então deve ser anual. Uma oração por ano. Se não vai para a igreja, irmão, como é que vai orar? Orar então fica complicado. Orar então fica difícil. Jejuar não tem como. Mas aí nós queremos ver. Nós queremos ver o que vai acontecer. Nós queremos ver Deus abrir a porta. Nós queremos ver Deus transformar nossa esposa. Nós queremos ver Deus transformar nosso marido. Nós queremos ver Deus tirar a enfermidade. Nós queremos ver muitas coisas, mas sem praticar. Sem praticar. Sem praticar. Sabe, irmão? Na vida cotidiana, ninguém ganha nada sem praticar. Como eu estou falando aqui, a diferença do medíocre para o vitorioso é a prática. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Às vezes eu conhecia na minha infância e adolescência um rapaz que ele era para ser um Neymar ou mais. Eu conhecia. O pai dele era dono de uma padaria onde ele morava. O rapaz jogava bola que ele destruía aquela bola. Ele era um senhor jogador de futebol. Um senhor jogador de futebol. Sabe quem ele é hoje? Ninguém. Sabe por quê? Ele gostava de jogar futebol de brincadeira. Ele gostava de jogar futebol com a molecada. Mas na hora de praticar,
na hora da disciplina, na hora que ele tinha que estar no clube para poder fazer os exercícios, na hora que ele tinha que abrir mão do lazer, abrir mão da noitada, abrir mão das mulheres, abrir mão para poder estar ali concentrado com o time, ele não queria. Essa parte ele não queria, ele queria só a brincadeira. E na brincadeira ele arrebentava. Se aquele homem tivesse uma prática, aquele rapaz tivesse uma prática naquela época, se aquele rapaz tivesse uma vida de praticar, tivesse um treinamento forte, uma seriedade, certamente ele seria um Neymar na vida hoje. Irmãos, tem muita gente boa aí fora se perdendo, é porque não pratica. E dentro da igreja não é diferente. Tem muita gente querendo brincar, tem muita gente querendo fingir o que não é, tem muita gente dizendo que a gente não é coisa nenhuma, tem muita gente dizendo que a serva de Deus não é coisa nenhuma, tem muita gente dizendo que tem uma vida no altar e não tem nada, está enganando a si mesmo, mas a Deus ninguém consegue enganar em momento nenhum. E o que Deus fala para nós essa noite, irmãos, é que nós devemos praticar a palavra de Deus na nossa vida. Nós temos que praticar. Nós temos que praticar. Como é que é praticar? A palavra de Deus diz que eu não posso falar palavra torta, falar palavrão, eu não vou falar. A palavra de Deus diz que eu não posso mirar, que eu não posso discutir, então eu não vou fazer. Nós temos que praticar. Nós temos que conseguir praticar. Porque na prática você vai ser um vencedor. Agora, enquanto estiver lá em casa, hoje nós estamos falando hoje aqui, tem alguns crentes, até pregadores, que não tem igreja. Eu tenho igreja. Eu tinha posto na internet alguma coisa, eu botei muito interessante, eu esqueci como é que é o texto assim: igreja não é lugar de pessoas perfeitas, é lugar de pessoas que precisam ser ajudadas. Tem um negócio assim, mas o texto falou no final, mas é necessário nós congregarmos, é necessário nós termos igreja, é necessário. É necessário. E a gente hoje falamos disso, tem pregador que prega aqui, prega ali, prega acolá, mas não tem um pastor, mas não está debaixo de uma autoridade espiritual, eclesiástica. Não está. Não está. Está vendo por aí, está vendo por aí. Prega aqui, prega ali, prega lá. Mas igreja mesmo essa pessoa não tem. São verdadeiros nômades. São verdadeiros nômades. Sem compromisso nenhum com nada e com ninguém. E nós temos que ter esse compromisso para com Deus. Sabe, é muito bom nós estarmos na casa de Deus, é muito bom nós buscarmos, mas nós temos que estar alicerçados na casa de Deus, nós temos que estar praticando aquilo que a palavra de Deus nos mostra, porque aquele que pratica é aquele que vê vitória. Não tem outro meio, irmão. Não tem outro meio. Deus quer dar um basta, irmão, da gente viver sob a misericórdia dele. Porque a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia de Deus é dada até a pessoa do mundo, irmão. A pessoa do mundo é toda da misericórdia. Nós somos como de Deus. Tem servo de Deus se contentando com migalha, achando que é coisa grande, irmão. Tem uma porção de servo aí se contentando com migalhinha. E fala, nossa, Deus me deu uma vitória grande. Deus tem muito mar para nos dar. Deus tem muito mar para fazer pela nossa vida. E nós não despertamos esse sono, irmão. Nós temos que despertar esse sono profundo. E nós temos que começar a praticar a palavra de Deus. Não adianta a gente vir para a igreja. Não adianta Deus usar o pastor, Deus usar o missionário, Deus usar a irmã. Você vai no culto de fogo, Deus fala, não adianta nada disso se você não praticar a palavra de Deus no seu dia a dia. É na prática que vê o milagre. É na prática que vê a vitória. É quem pratica que vê o sobrenatural de Deus. Agora tem que praticar. Tem que praticar. Tem que praticar. Não adianta assistir, chegar em casa
Já tinha, às vezes no caminho é só o palavrão. Às vezes no caminho é só o palavrão. Chegou em casa, no caminho é só o palavrão. Às vezes fechou na. Eu já vi ser da igreja, o irmão fechou o carro, para esperar, irmão, ireis no pequeno. O homem irou com força, porque o outro irmão está no carro dele. Eu vi isso na igreja com ela. O irmão demorou 15 minutos, porque também ninguém vai demorar, ninguém foi morar na igreja não, o pessoal vai embora, 15, 20 minutos no máximo, o irmão demora, irmão. Era no culto de manhã, o pessoal vai embora para almoçar, porque por causa de 15, 20 minutos, o irmão saiu da graça de uma pressão tão grande, saiu da graça com uma força tão grande, que já largou tudo aquilo que ouviu lá dentro, largou tudo aquilo que ouviu lá dentro, não tem jeito. Então, irmãos, que nós possamos ser praticantes da palavra de Deus. Deus está procurando os praticantes. Deus quer que nós venhamos a praticar. Nós temos que praticar a palavra de Deus. Nós temos que praticar a palavra de Deus no nosso dia a dia. Não é só na igreja não. É dentro de casa, é no trabalho, é na rua, é com o vizinho, é com o amigo, é com o inimigo. Nós temos que praticar a palavra de Deus. É com nossos filhos, é com o nosso marido, é com a nossa esposa. Nós temos que praticar a palavra de Deus. Porque quando nós começamos a praticar a palavra de Deus, nós começamos a ver todo o embaraço ser desembaraçado. Quando nós começamos a praticar a palavra de Deus, nós vamos ver os nós sendo desatados. Quando nós começamos a praticar a palavra de Deus, nós começamos a ver a nossa vida ser restaurada, as nossas finanças ser colocadas em ordem. Mas somente aqueles que praticam a palavra de Deus são esses que veem o sobrenatural de Deus nas suas vidas. São esses que veem as coisas grandes acontecer, porque Deus, Ele quer que nós venhamos a praticar, porque quem pratica cresce, quem pratica se fortalece, e quem pratica chega na vitória. Entenda essa palavra hoje. Não adianta você conhecer a palavra, o diabo também conhece. Não adianta você ouvir a palavra, não adianta você entender o que o pastor falou, e ainda hoje, quando chegar em casa, continuar a mesma coisa, não adianta de nada. Se não mudar, irmão, não adianta de nada. Não adianta de nada. Essa igreja aqui, ela foi posta para te ensinar o caminho do milagre, o caminho do céu. Deus não vai me cobrar, irmão, porque eu estou falando que Deus está mandando. O caminho do milagre é praticar a palavra de Deus. É ter tempo para ler a Bíblia. É ter tempo para colocar em prática aquilo que você leu. Tiver tudo bom dentro de casa, tá bom. Não vai com raiva, não vai na ira, não vai na discussão. Vai com o joelho. A única coisa que muda a situação é o joelho. Se o joelho não mudar, meu irmão, esquece o resto. Não é você que vai mudar. Não é você gritando, não é você discutindo, não é você afrontando para mudar ninguém. Se o teu joelho, a tua oração não mudar, irmão, esquece até Deus, porque você não está confiando em Deus. A nossa confiança, ela é em Deus. A nossa confiança é em Deus. E quem confia em Deus vai para o joelho. Quem confia em Deus vai orar. Quem confia em Deus vai jejuar. Quem confia em Deus vai praticar. É hora de praticarmos a palavra de Deus em nossa vida. Chega de tentarmos dar murro em ponta de faca, irmão. Chega de tentarmos resolver a situação com as nossas próprias mãos. Chega de tentar resolver a situação com a nossa força. Você não consegue nada. A Bíblia fala, Deus falando, sem mim nada podeis fazer. Não adianta, sem Ele estar na frente, você não vai conseguir nada. Não é na discussão, não é na tua mão forte, não. É só Deus que pode mudar a tua situação. E Deus muda a situação para aqueles que praticam a palavra dele. Para aqueles que colocam em prática aquilo que Ele fala na sua palavra. E não é um dia, dois não, é diariamente. Cada dia que... Tu vê aqueles homens de musculação. Ele não fica musculoso uma semana não, irmão. Isso aí semana não. Vamos esquecer os que tomam bomba. Os que tomam bomba não, hein?
Né? Não adianta que na Bíblia não tem boca não, tem jeito não. Tem jeito não adianta, não tem atalho. Né? Os que tomam bomba é outro caso. Agora o rapaz que vai lá malhar dentro da normalidade, sem querer ficar, né, da noite pro dia musculoso, ele não vai ficar musculoso da noite pro dia não, irmão, vai levar anos. Por isso que ele toma essas bombas aí, para poder da noite pro dia ele acorda bombado, né? Mas o homem que quer, o rapaz que quer praticar a musculação dentro da ordem certinho, ele vai demorar uns anos para poder ficar forte. E assim somos nós no plano de Deus, irmão. Você não vai ficar forte da noite pro dia não. Vai ser gradativamente. Quanto mais você busca, quanto mais você pratica, mais fortalecido você fica. Mais você fica, né, fortalecido, mais você vai avançando. É no dia a dia, irmão. É no dia a dia, um dia após o outro. E nós temos que botar em prática. Temos que botar em prática. Porque tem muita gente derrotada aí no mundo, irmão, porque não põe em prática. Tem muita gente com dom aí no mundo que passa aperto porque quer, porque tem dom de ter habilidade manual para fazer alguma coisa, pode trabalhar fazendo o que Deus deu, mas não quer nada com nada, então passa necessidade. E assim é o povo de Deus. O povo de Deus está passando necessidade, tem um dom. O dom de quê? O dom de praticar a palavra dele. Conforme você vai praticando, o impedimento vai caindo. Conforme você vai praticando, as amarrações vão sendo destruídas. Conforme você vai praticando, a transformação chega. É na prática que Deus faz milagre. Bem, então entenda isso nessa noite. Busque praticar a palavra de Deus. Busque fazer. É fácil, pastor? Não é, mas é necessário. Nós temos que praticar a palavra de Deus, para que Deus mude por completo a nossa vida. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.